A estratégia técnica da Audi para o Grande Prêmio do Japão em 2026 marca uma guinada fundamental na compreensão do chassi R26, priorizando a estabilidade sobre a eficiência de reta em um dos circuitos mais exigentes do calendário mundial. A decisão de configurar o carro com níveis de pressão aerodinâmica significativamente mais altos em Suzuka não foi tomada ao acaso, mas baseada em uma análise exaustiva dos dados colhidos por Gabriel Bortoleto nas etapas de abertura da temporada. O piloto brasileiro identificou que a maior fraqueza do projeto original era a inconsistência de carga em curvas de alta energia, onde o carro apresentava uma variação de balanço que minava a confiança necessária para atacar sequências rápidas como os esses do primeiro setor. Ao optar por uma asa traseira de maior inclinação e um mapeamento de assoalho voltado para a selagem máxima do fluxo de ar, a equipe de Mattia Binotto busca transformar o R26 em uma plataforma previsível, permitindo que o talento de Bortoleto se sobressaia na precisão do traçado. Essa mudança para um pacote de alto downforce exige uma readequação completa dos sistemas de suspensão e da unidade de potência. Com mais pressão empurrando o carro contra o asfalto, a carga sobre os pneus e os elementos elásticos da suspensão aumenta exponencialmente, especialmente na compressão da icônica curva 130R. A Audi introduziu novos batentes hidráulicos e revisou a geometria de cambagem para garantir que a área de contato do pneu com o solo permaneça ideal mesmo sob as forças G extremas de Suzuka. Para Bortoleto, essa configuração resulta em uma frente muito mais direta e uma traseira que não apresenta as oscilações bruscas que anteriormente causavam o superaquecimento da banda de rodagem. A telemetria indica que, embora o arrasto aerodinâmico tenha subido, o ganho de tempo nos trechos sinuosos compensa a perda de velocidade final, criando um tempo de volta mais consistente e menos sujeito a erros humanos. O primeiro setor de Suzuka é o teste definitivo para qualquer conceito aerodinâmico na Fórmula 1. É uma sucessão de mudanças de direção onde a inércia do carro e a resposta do fluxo de ar precisam estar em perfeita harmonia. Com o aumento da pressão aerodinâmica, o carro de Bortoleto agora consegue manter uma velocidade mínima de curva superior em cerca de 5 km por hora em relação às configurações anteriores. Isso permite que o brasileiro utilize menos ângulo de volante para rotacionar o monoposto, preservando a estrutura lateral dos pneus dianteiros e evitando o fenômeno de saída de frente que costuma punir os estreantes neste traçado. A integração entre a asa dianteira de múltiplos elementos e os novos defletores laterais limpa o rastro turbulento das rodas, garantindo que o assoalho receba um ar mais energético, o que estabiliza o centro de pressão durante toda a manobra. A unidade de potência da Audi também precisou de ajustes finos para lidar com o aumento do arrasto. Com o carro oferecendo mais resistência ao avanço nas retas, o consumo de energia elétrica do sistema ERS torna-se mais crítico. Os engenheiros de Neuburg desenvolveram um novo software de gerenciamento que prioriza a entrega de torque nas saídas de curva, onde a pressão aerodinâmica ajuda na tração e reduz ligeiramente o suporte elétrico no final da reta principal para evitar o esgotamento prematuro da bateria. Bortoleto tem trabalhado intensamente para entender os novos pontos de frenagem, já que a carga extra permite que ele retarde a pressão no pedal em vários metros, aproveitando a resistência do ar como um freio natural adicional. Essa simbiose entre mecânica e aerodinâmica é o que a Audi espera que seja o diferencial para brigar no pelotão intermediário. O fator confiança é o elemento mais subjetivo e, ao mesmo tempo, mais importante desta mudança técnica. Em uma pista como Suzuka, onde as margens de erro são mínimas e as áreas de escape em grama ou brita não perdoam falhas, um piloto precisa sentir que o carro está sob seu controle total. A irritação demonstrada por Bortoleto em corridas anteriores com a instabilidade do assoalho deu lugar a um foco clínico na calibração deste novo pacote. Ele relatou que o R26 agora responde de forma linear, permitindo que ele sinta o limite de aderência antes que o carro o ultrapasse. Essa previsibilidade é vital para manter um ritmo de corrida sólido, especialmente em stints longos onde a degradação dos pneus começa a alterar o balanço dinâmico do veículo. A Audi entende que, para um piloto em evolução, fornecer uma ferramenta estável é o melhor investimento para o sucesso a longo prazo. A análise técnica pós-treinos mostra que a Audi reduziu a oscilação vertical do chassi, o que anteriormente causava desconforto e perda de visão para os pilotos. Ao rodar com mais pressão aerodinâmica, a equipe conseguiu selar o carro em uma altura de rodagem mais baixa sem sofrer com porpoising agressivo. Isso foi possível graças a uma nova especificação de bordas de assoalho que utiliza materiais compostos flexíveis, que se deformam de maneira controlada para manter o vácuo sob o carro mesmo quando este passa por ondulações. Bortoleto destacou que o carro agora parece mais pesado em termos de aderência, mas mais leve na ponta dos dedos, uma característica de projetos bem equilibrados que conseguem gerar downforce de forma eficiente sem sacrificar a dirigibilidade. O planejamento agressivo de atualizações da Audi para este ano encontra em Suzuka o seu maior desafio logístico e técnico. Levar tantas peças novas para um circuito do outro lado do mundo exige uma coordenação perfeita,
e o feedback de Gabriel será o veredito sobre se o caminho escolhido para o restante da temporada está correto. Se a pressão aerodinâmica extra se traduzir em pontos, a equipe terá a prova de que o R26 possui um potencial latente que apenas precisava de uma plataforma mais estável para ser liberado. O Brasil volta a ter um representante que discute telemetria de igual para igual com os gênios da engenharia alemã, transformando cada sessão de pista em uma aula de desenvolvimento veicular acelerado. Em termos de competição direta, a Audi observa atentamente os tempos de setor das equipes rivais como Aston Martin e Alpine. A estratégia de carregar mais asa coloca o carro em uma janela de performance diferente, onde a vantagem em curvas de média e alta velocidade deve compensar o tempo perdido na reta que precede chicane final. Bortoleto sabe que sua classificação será decidida nos detalhes do setor 2, onde a tração e a estabilidade aerodinâmica são rainhas. Se ele conseguir colocar o carro entre os 10 primeiros no sábado, a estratégia de domingo será focada em defender a posição usando a superioridade de contorno de curva para evitar que os adversários consigam a aproximação necessária para a ultrapassagem via DRS. A evolução de Gabriel Bortoleto como piloto de testes e de corrida simultaneamente é um feito raro na Fórmula 1 moderna. Sua capacidade de pilotar com mais pressão aerodinâmica e ainda assim gerenciar o consumo de energia e o desgaste de pneus mostra uma maturidade incomum. A Audi encontrou no brasileiro o parceiro ideal para este ano de transição, onde a paciência e a precisão técnica valem mais do que lampejos isolados de velocidade sem base sólida. O GP do Japão será o divisor de águas. Ou a Audi confirma sua ascensão técnica através da estabilidade aerodinâmica, ou terá que repensar novamente os fundamentos de seu projeto para o restante de 2026. O ambiente na garagem.